Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é mais uma resenha, mais uma das muitas que eu faço nesse canal, porque eu adoro falar dos livros em si, sabe? Fazer as resenhas. E hoje, vocês já viram na capa qual é que eu vou falar. Hoje a gente vai conversar sobre mais um livro da Agatha Christie. E assim, esperem que durante o ano eu vou surgir com muito mais livros dela, porque eu tô gostando bastante de conhecer a escrita da autora, então eu pretendo comprar mais livros dela à medida que o ano vai passando aí. Então vão aparecer mais livros da Agatha Christie aí para 2021, até o final do ano aí. Redes sociais aqui embaixo, para quem quiser me seguir no Instagram, no Twitter, eu sempre aviso quando tem vídeo novo, então tá tudo ali embaixo para vocês seguirem. Quem quiser comprar esse livro, o link de acesso para a Amazon também tá ali embaixo. Se forem comprar, por favor, utilizem por esse link para ajudar o canal. E eu também gostaria de falar que as resenhas eu sempre faço comentários enquanto eu estou lendo lá no Scoob. Então quem não me segue no Scoob ainda e quiser acompanhar, o link direto também está linkado ali embaixo. Quando eu termino de ler, eu geralmente também coloco o resuminho que eu tiro de lá do Scoob no Instagram. Então se você não tem Scoob, mas quiser acompanhar a leitura que eu tô fazendo e saber minhas opiniões à medida que eu vou lendo, tá tudo lá no meu Instagram e no meu Scoob. É só seguir, tá tudo ali embaixo na descrição no box, certo? E pra quem quiser conhecer a minha escrita, os links para as minhas histórias também estão no box. Uma delas é pra Amazon, que é um conto, post-it pra você que eu publiquei lá, que também tá disponível no Kindle Unlimited. Tá tudo ali embaixo, é só se aventurar por ali que você encontra um monte de coisa interessante, certo? Então vamos começar com o livro. Tcharam! É esse aqui que a gente vai falar hoje, Punição para a Inocência, da Agatha Christie, né, que a HarperCollins Brasil trouxe essas edições todas bonitas, coloridas. Eu pretendo comprar todas as outras deles. Eu tenho essa e mais duas que estão aqui na estante, ó, esses coloridinhos aqui. Eu pretendo comprar as outras dessa edição, porque eu gostei muito, até pra fazer a coleção deles, porque lindos. E a tradução desse livro foi feita por... Peraí que eu tenho que achar a página. Achei. Pela Luísa Geisler. Pela Luísa Geisler. Ou Geisler, não sei, é um dos dois. Mas pela Luísa vai estar ali embaixo também os dados do livro, tá? Então, esse aqui é o livro que a gente vai conversar hoje. E ele não tem nada de diferente, tá? Não tem mapa, não tem nada disso. A edição mantém o padrão das outras, com o número do capítulo em cima, algumas páginas em preto, mesma fonte, mesma diagramação, mas não tem nada de diferente nesse livro aqui. Sobre o livro, o que acontece? Uma pessoa foi assassinada e o filho dessa moça que foi assassinada foi preso, culpado e julgado pela morte da mãe. Só que, algum tempo depois, um cara aparece na cidade e conta que o garoto talvez possa não ter cometido crime. E aí com isso ele desenterra mágoas na família, a família que perdeu mãe e esposa acaba entrando de novo naquela noia de ficar quem matou, o que aconteceu, e algumas pessoas não querem saber o que aconteceu porque estava tudo bem, sendo que que o irmão ou o filho tinha sido culpado porque ele tinha todo um perfil para fazer isso, enfim. A história acontece nesse ambiente, sabe? Onde essa mulher adotou várias crianças para ela, porque ela queria muito ser mãe, mas não tinha como ter filhos. Um filho matou e aí fica esse mistério. Então, é basicamente isso que acontece nessa história, tá? Feridas acabam sendo abertas e essa família volta a todo momento, uma sensação de desconfiança entre um e outro na família. Então, é isso que acontece, é esse o clima desse livro, tá? E boa parte da história se passa na casa dessa família. Então, o tempo todo é esse cenário, assim, é o principal. Aparecem outros momentos em outros lugares, mas a casa da família é o principal cenário da história. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Por quê? Eu vou explicar, tá? À medida eu vou explicar agora cada detalhe do que eu gostei da história, do que eu não gostei da história. E vou mostrar, justificar a quantidade de estrelas que eu dei. Então, primeiro, a ambientação do livro. Como eu falei, se passa na casa dessa família. E eu gostei bastante, porque parece ser uma casa
grande, um lugar que muitas pessoas poderiam entrar e sair sem ninguém ver. Então, acusar o garoto do crime poderia ser só pra ficar mais fácil, porque ele já tinha precedentes, algo assim. E era uma enfermaria para essas crianças antes, então eu gosto do ambiente, sabe? Aquele ambiente meio... é um lar, não é um lar, é um negócio meio esquisito, meio entre um e outro. Então eu gostei bastante dessa ambientação. E muitas pessoas da cidade onde se passa essa história acreditavam que aquela casa era um lugar feliz. A mulher que morreu era amada por todo mundo. Todo mundo da cidade gostava dela, conhecia, sabia das histórias. Cidade pequena tem muita fofoca, né? Então todo mundo conhecia bem o que acontecia naquela casa e sabia bem que todo mundo gostava da moça que morava lá e da família. E lógico, também sabiam do que cada filho sentia e tinham boatos sobre cada um. Então a ambientação da história pra acontecer o crime e pra desvendar o crime foi muito bem feita. Eu gostei bastante, porque trouxe várias fofocas que poderiam ser ou não verdade, trouxeram vários ambientes que poderiam ser possíveis lugares do crime ter acontecido ou possíveis motivos para as pessoas. Enfim, eu gostei bastante desse universo que a Agatha Christie criou. Sobre os personagens, tem muitos, tá? São muitos personagens. Um negócio que eu percebi que é característico da Agatha Christie é colocar muita gente envolvida nos crimes. E eu não vou falar de cada um, porque são muitos e eu não lembro, que já faz muito tempo que eu li esse livro. E eu não lembro, assim, em detalhes sobre cada um, o que me chamou atenção, o que não me chamou atenção. Mas eu gostei bastante das personalidades deles. São muito diferentes. Como eu falei, a personagem do livro, ela adotou essas crianças, então cada uma tem uma personalidade diferente, cada uma enxergava a mãe de uma forma diferente, né? Uns tinham gratidão, outros tinham raiva, outros não sentiam nada e tava tudo bem, entendeu? Então cada um tinha o seu jeito de olhar, encarar a mãe, cada um tinha o seu jeito de encarar aquela família meio desconexa ali, que era um negócio meio esquisito. Só que eu achei algumas personagens meio chatas, em termos de formas, as atitudes, sabe? Aquela coisa de você não condizer com a idade que tem algumas atitudes. Isso que me incomodou em alguns personagens. E me deixava agoniada quando essa personagem falava, por exemplo. Ela aparecia e eu já ficava, ai meu Deus, que saco. Essa garota vai falar. E eu não conseguia aproveitar a leitura nesses momentos. Mas eu acredito que isso seja bom para a história. Porque você conhece a personagem de um jeito, você já toma aquele negócio. Então se surge um motivo para ela ser assassina, você fica, foi ela, com certeza. Porque você já sabia que ela não era interessante. Entendeu? Tem a questão do, você achou essa personagem chata e assim, mesmo assim gostou dos personagens. Sim, porque às vezes eu fico pensando, quando os personagens são tão bem construídos, eu fico pensando assim, cara, se eu sentasse pra conversar com essa pessoa, o que eu iria conseguir conversar com ela? Se ela é tão chata que eu não consigo suportar no livro, imagina pessoalmente, sabe? Então essas coisas me deixam muito animadas com alguns livros, porque você vê a profundidade do personagem, sabe? Você vê o quanto o personagem tem a oferecer para a história. E como eu falei, todos eles eram diferentes. Todos os personagens que estão na história, não só os filhos, o pai, tem mais gente também na história. E cada um tem um ponto de vista diferente sobre o que aconteceu. E por serem tão diferentes, eles se completam de uma forma muito, muito bem escrita e que transformam o mistério e o assassinato não só no mistério, um assassinato qualquer, mas um negócio de família que você fica, o que tá acontecendo nesse lugar, sabe? Essa casa que parecia ser tão feliz, como de repente esse lugar ficou desse jeito. Então, eu gostei por causa disso, sabe? Os personagens, eles fazem o papel deles muito bem nessa história e eu não poderia não elogiar nesse caso. Sobre o enredo da história. No começo do livro, ficou extremamente parado pra mim. Demorou a engatar a leitura, porque acho que o começo é sempre a parte mais difícil de um livro. Depende, lógico, dependendo de como começa, mas alguns livros, por exemplo, o da Agatha Christie, o Assassinato no Expresso do Oriente, eu não senti essa lentidão. Pra mim ele foi mais rápido, foi mais direto, foi mais dinâmico. Esse aqui ainda tava apresentando muita coisa dos personagens, muita coisa do universo, e foi lento, foi devagar. Eu demorei a finalmente ter vontade de ler.
Eu acho que esse é o pior. Você querer ler o livro pra saber o que tá acontecendo, pra saber a solução do mistério, mas ao mesmo tempo tá sem saco de ler, porque tá lento, tá devagar e você só queria que as coisas se resolvessem, sabe? Ou que chegasse no ponto onde tudo vai apressar, né? Então, demorou bastante e esse começo foi muito lento pra mim, o que demorou pra que eu entrasse lá e conhecesse melhor os personagens. Depois que esse momento parou, dessa coisa de você ficar recebendo informações excessivas que poderiam ter sido incorporadas no meio da história, que deixaram o começo lento, as coisas começaram a andar. Só que nesse livro, quem descobre o mistério não é um detetive, né, como em outros livros, a família vai meio que desvendando ali e o cara que aparece e fala que talvez o culpado, né, o irmão culpado, não é o culpado pelo assassinato. E é ele que desvenda esse mistério. E é esquisito porque ele não tem o jeito de um detetive ou de uma pessoa que faria essas ligações lógicas, sabe? É um personagem muito paradão, muito na dele ali. Então, é ele que desvenda e eu achei muito estranho, na verdade. Porque são pessoas amadoras que desvendaram nesse livro, mas eu gostei da forma que elas fizeram isso. É meio esquisito e contraditório, mas dá pra você aproveitar a leitura vendo enquanto eles desvendam esses mistérios, sabe? Mas aí, como essas pessoas estavam desvendando aos poucos, as informações elas eram entregues meio confusas. Porém, eu, como uma pessoa que assisto muito CSI, já estava vendo algumas coisas no livro. Acho que esse foi o primeiro livro da Agatha, né, que foi o terceiro que eu li, que eu comecei a entender como ela informa sobre o culpado, sabe? Como ela coloca essa informação, como é que ela joga, os detalhes que são importantes para o crime e os detalhes que não são. Então acho que eu comecei a entender a escrita dela. E juntando meu conhecimento de CSI, eu já meio que na metade assim da história eu já tava suspeitando de quem era. E eu acertei no final. Eu tava meio que seguindo pro caminho que tava fazendo sentido na minha cabeça. E deu pra, sabe? Apesar das informações serem jogadas, deu pra coletar bastante coisa pra desvendar o mistério antes do próprio responsável por desvendar o mistério no livro. Porque assim, as provas, lá vai eu explicar tudo, porque as provas que foram apresentadas pro primeiro culpado, né, que foi preso, eram muito circunstanciais, eram muito disse-me-disse e foi muita coisa de, ele poderia ter feito isso porque ele já era assim quando era criança. São coisas que não, sabe, tem corroboração no juiz, sabe? Então não fazia sentido ele ter sido culpado desse jeito. E aí com as novas informações eu fiquei, eu sei quem é e eu acho que quando eu pensei assim, quando eu determinei, eu acho que essa pessoa tava 80% certa de que era. Então quando chegou no final do livro, a revelação não foi tanto uma surpresa, não foi tanto tipo um plot twist pra mim, nem nada disso. Mas eu ainda assim gosto de acompanhar o final. É interessante como a autora escreve esses desdobramentos do mistério no final de cada livro, de como ela coloca as informações, de como cada personagem que tá ali naquele círculo reage à resposta, né, à solução daquele mistério, a de finalmente ficar livre, de finalmente poder ficar tranquilo com aquilo. Principalmente se você era um dos suspeitos no começo da história. Enfim, foi bom. O livro ele é bom, ele é gostoso de ler. Dá depois dos 30% pro resto, tá? Porque o começo foi muito devagar. Mas eu acho que desse, diferente dos outros, foi mais fácil de captar o culpado pela forma que a autora colocou as cenas pra acontecer. Eu acho que esse foi o mais fácil. Ou eu tô ficando muito expert entendendo a escritura da entendendo a escrita da Agatha Christie. Ou não, ou só esse era mais realmente simples de entender o mistério. E é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Como eu disse, o começo dele foi muito devagar, ele engatou depois, o mistério ele é interessante, a forma que é desvendado também é muito boa. Eu achei previsível, porque, como eu falei, as provas pra culpar o primeiro, né, o garoto lá, eles eram circunstanciais, não tinham muito nexo. E no desvendado, no encaminhar da história, as novas provas e suspeitos que foram aparecendo foram deixando mais clara
quem era o culpado. E assim, eu achei um pouco previsível e fácil de compreender, então por isso que eu dei 3 estrelas, sabe? Eu tava esperando um mistério muito mais Agatha Christie como os 2 outros que eu li. Então acho que eu entrei nesse com muita expectativa e acabou que não excedeu isso, sabe? Não chegou a esse nível da minha expectativa. Porém, é um livro bom. E quem quiser conhecer o livro, eu sugiro que conheça, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa recebe as informações de uma forma diferente. Então, talvez pra mim tenha sido previsível, mas pra você não seja. E aí você só vai descobrir se você realmente leu o livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse livro tenha trazido alguma informação, que vocês tenham tido interesse em ler ou em conhecer mais a história. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não leu, espero que você leia, aí você vem e comenta aqui embaixo também. Ou lá no meu Instagram, aparece comentando um pouco sobre o livro lá, se você quiser. E se você quiser falar mais, se você já leu e quiser também comentar o que você achou, se concorda ou discorda das minhas opiniões, pode botar ali embaixo que eu leio também pra gente debater um pouco. E é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!